Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E essa é a parte 1 dos comentários sobre a leitura escolhida para o mês de março, que é São Bernardo, do Graciliano Ramos. A narrativa começa com o autor tendo uma conversa direta com o leitor. Ele diz que, para escrever esse livro, ele pediu ajuda para alguns amigos, que aceitaram o convite de bom grado. Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometi ao Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, eu convidei o Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. De início, tudo ia como combinado. Mas após o Gondim, com um sorriso orgulhoso, vaidoso e convencido, repassar para o autor os 2 primeiros capítulos datilografados, esse não gostou nada do que leu. Por isso resolveu desistir de contar com a ajuda dos amigos e realizar esse trabalho sozinho. No fim das contas, achou até melhor, pois haviam fatos que ele não teria coragem de revelar cara a cara a ninguém. O autor vai narrá-los somente porque o livro vai ser publicado com um pseudônimo, prometendo, logo nas primeiras páginas, ser transparente e sincero sobre a sua vida. Só então o autor se identifica. Ele se chama Paulo Honório. Completou 50 anos de acordo com o dia de São Pedro. Isso porque só possui a certidão de batismo, não podendo comemorar o seu aniversário com exatidão. Paulo não teve seus pais presentes em sua vida. E ele também não fala muito sobre eles, levando o leitor a nutrir uma dúvida: se eles faleceram ou o abandonaram. Foi criado por uma doceira muito pobre. Seu nome era Margarida, que mais tarde se tornou sua empregada. Apesar de ter tido uma vida muito sofrida, ele não se lamenta por nada disso, dizendo que sou o iniciador de uma família, o que, se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado, me livra da maçada de suportar parentes pobres. No auge de seus 18 anos, teve um caso com uma mulher chamada Germana. A assanhada se meteu com outro homem, o João Fagundes. O resultado de tudo isso foi uma briga. Uns cocorotes na Germana e umas facadas no João Fagundes. Por causa desse ocorrido, levou uma surra de cipó de boi e ficou preso por 3 anos, 9 meses e 15 dias. Lá na prisão, aprendeu a ler com um tal de Joaquim Sapateiro. Ao sair da cadeia, só pensava em ganhar dinheiro. Viajou por todo o sertão. Trabalhou em diversos negócios, ganhando aqui, perdendo ali. Por isso aprendeu matemática para não ser mais roubado. Por fim, cansado daquela vida de cigano, resolveu retornar para a mata. E Casimiro Lopes, um homem que conheceu no meio dessas aventuras, voltou com ele, com a fidelidade e o faro de um cão. E estabeleceu-se em sua terra, Viçosa, em Alagoas, onde teve o seu primeiro contato com a propriedade São Bernardo, sua futura fazenda. De início, como trabalhador. Recebia 5 tostões. Seu patrão, Salustiano Padilha, que havia vivido uma vida economizando dinheiro para tornar o seu único filho, Luiz Padilha, um doutor, acabara morrendo de estômago e de fome, sem ver na família o título que tanto ambicionava. Como quem não quer nada, Paulo procurou Luiz e o achou bêbado em um bilhar, jogando bacará. Aos poucos foi se aproximando dele e se tornando seu amigo, e ajudando com dinheiro sempre que podia.
Por causa dos valores que Paulo Honório emprestou para Padilha e da mal administração que ele possuía sobre a fazenda, este ficou com uma dívida enorme e foi forçado pelo Paulo a vender a fazenda por um preço abaixo do valor real. Após adquirir a propriedade, o seu novo vizinho, o Sr. Mendonça, vivia complicando e discutindo sobre os limites entre a sua terra e o terreno de São Bernardo. Com a intenção de acabar com essa incomodação toda, o autor pediu para o seu empregado de confiança, o Casimiro Lopes, dar um fim no velho rabugento. Paulo Honório plantou, colheu, construiu estradas, investiu em bons maquinários, se dedicou e trabalhou duro. Encontrou em Maceió, na gazeta do seu amigo Gondim, um velho alto, curvado, magro, amarelo, com seus 70 anos. Sua esposa havia falecido e seus filhos fugiram. Ele era muito infeliz. Chamava-se Ribeiro. Via-se que passava fome. Simpatizou com o velho e, como precisava de um guarda-livros, levou-o para São Bernardo. A casa de Paulo ficou bonita, confortável, com móveis luxuosos. A partir daí, existiu um salto de 5 anos. Ninguém imaginará que, topando os obstáculos mencionados, eu haja procedido invariavelmente com segurança e percorrido sem me deter caminhos certos. Não, senhor, não procedi nem percorri. Tive abatimentos, desejo de recuar, contornei dificuldades, muitas curvas. Acham que andei mal? A verdade é que eu nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que me deram lucros. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Após ter enviado uma carta para o governador há algum tempo atrás, este foi visitar a propriedade de São Bernardo. Elogiou o pomar, gostou das galinhas, do algodão e da mamona. Achou conveniente o gado limosino. Porém, perguntou onde estava a escola. Paulo respondeu que estava em lugar nenhum. Durante o almoço, o Dr. Magalhães, um advogado e político local, que fazia parte do círculo social de Paulo Honório, fez um discurso e o governador tornou a falar sobre a escola. Pensando nos benefícios que receberia caso atendesse o pedido do governador, prometeu: quando Vossa Senhoria vier aqui outra vez, encontrará essa gente aprendendo cartilha. Também estavam sendo construídos os alicerces da igreja, a pedido do padre Silvestre. No outro dia, de volta ao campo, encontrou no alpendre João Nogueira, Padilha e Azevedo Gondim, falando sobre e elogiando uma mulher. A viram na casa do Dr. Magalhães. Ela era professora, inteligente, estudada, bonita e educada, com seus 20 e tantos anos. Seu nome era Madalena. Por Paulo estar construindo uma escola, João Nogueira deu a sugestão de contratar Madalena para dar aula nela. Porém, ele recusou, pois já havia feito um acordo com Padilha que ele daria aula assim que a construção ficasse pronta. Paulo já estava há algum tempo atrás da senhora Margarida e ficou feliz quando Azevedo Gondim veio com notícia sobre o paradeiro da mulher que o criou. O autor, então, tomou providências junto de seus amigos para trazê-la da cidade de Jacaré dos Homens, em Pão de Açúcar, onde a senhora estava trabalhando e morando, e dar-lhe moradia nas terras de São Bernardo. É isso, pessoal. A primeira parte se encerra por aqui. Enquanto eu ia lendo, eu fui percebendo algumas semelhanças deste livro, dessa narrativa, com a narrativa do livro mais recente que eu estava lendo, né? Agora eu terminei, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Óbvio, né? Ambos são narrativas com um tom de memórias, só que diferente do Brás Cubas, o Paulo Honório estava escrevendo em vida, então seria como se fosse uma autobiografia. Mas eu achei interessante
também, e achei semelhante, essa ideia de o autor da história se comunicar diretamente com o leitor. Porque assim como Brás Cubas escrevia capítulos e parágrafos falando diretamente com o leitor da história, o Paulo Honório também faz isso diversas vezes. E eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de escrita. Então, apesar do Graciliano Ramos, quando estava em vida, dizer que não gostava muito da escrita do Machado de Assis, que não era o jeito que costumava ler e não gostava de escrever daquela maneira, ainda assim eu achei bem semelhante. Em algumas partes, não todas. Mas eu acho que é justamente por ambos terem essa ideia de relatar memórias do passado. Nós se vemos no próximo vídeo da parte 2 dos comentários sobre esse livro e também na parte 2 dos comentários sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E não se esquece, vai lendo o livro comigo e acompanhando aqui no canal os comentários sobre cada parte. Um beijo e até a próxima!